Por favor, abra consigo a Bíblia, abra comigo a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 6. Estaremos a estudar os versículos 1 ao versículo 8. 4 imperativos para deixar um legado para a sua geração. Isaías, no capítulo 6, estaremos lendo do versículo 1 ao versículo 8. Isaías é um livro do Antigo Testamento. Está no capítulo, vamos ler o capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia de sua glória. Ao som de suas vozes, as batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isso tocou seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Esta é a palavra do Senhor que estaremos compartilhando nesta manhã. Fiquei compelido a trazer a palavra de Deus a partir desse texto, porque quando Deus quer usar qualquer jovem em qualquer geração, a primeira coisa que Ele faz não é olhar o que você tem nas mãos, mas é ver se você está qualificado para lhe representar ou não. Nós vivemos em tempos em que é mais fácil nos moldarmos ao padrão do mundo do que moldar o mundo ao padrão da igreja. É mais fácil você querer se identificar com os de fora do que você ser a influência que os de fora devem ter para desejar servir ao Deus que você alega ser seu Deus. Servir a Deus não começa fazendo coisas para Deus. Pelo contrário, começa em você estar qualificado para estar a serviço dele. Não tem como nós deixarmos um legado para a nossa geração se nós continuarmos sendo completos estranhos na presença de Deus. Há um texto em Mateus que toda vez que eu leio, o texto me humilha, porque o propósito dele, no fim das contas, me faz refletir se ainda estou a servir a Deus nos moldes que o nome dele é glorificado ou não. Mateus 7. Lembram-se que a Bíblia diz que muitos daquele dia virão em meu nome e dirão: Senhor, libertamos pessoas. Senhor, curamos enfermos. Senhor, fizemos essa e aquela atividade em teu nome. E ele vai dizer que saiam daqui, eu não vos conheço. É mais preferível ser conhecido por Deus do que ser um famoso entre os homens sem intimidade com Deus. Não há condição de se deixar um legado na sua geração se você não conhece ao Deus que você clama e alega servir.
Você pode dizer, Senhor, lembra em 2023? Estivemos lá no Mali. Eu estava lá, saltei muito. E ele vai dizer, eu não te conheço. Se você morresse agora, o que é que nós lembraríamos de você? O que é que você está a fazer no corpo de Cristo? Que quando você sair, o nosso coração deve se alegrar que há um general que foi descansar no trono do Pai. E a obra dele fala por ele. Se você morresse agora, não seria igual a uma serpente que passou por pedras e legado nenhum é visível. Servir a Deus não começa em você estar engajado em atividades para Deus. Começa em você ter intimidade com Ele. O teu legado começa no oculto. O teu legado começa secretamente. Davi foi conhecido como homem segundo o coração de Deus. Mas onde é que Davi foi formado como homem? Na sua juventude, ele gostava de Deus. Ele amava Deus. Quando você lê Salmos de Davi, você vai ver o quão ele desenvolveu a intimidade com esse mesmo Deus. E não é acidental que no texto que vocês estão a ter como base, a Bíblia diz que Davi fez o quê? Serviu o quê? E hoje ele é referência para nós. Deus começa a construir o legado de qualquer homem, em qualquer geração, a partir do coração. Nós podemos planificar atividades para Deus. Podemos desenhar inúmeros louvores para Deus. Nós até podemos nos envolver em atividades sociais em nome de Deus. Essas todas as atividades se tornam inúteis se só são exercício das mãos, que não é produto daquilo que está no nosso coração. No texto que acabamos de ler, vemos a narração de um homem chamado Isaías. Este homem, a Bíblia descreve-nos, quando lemos nos capítulos anteriores, que ele era um profeta do Senhor. Ele, certa vez, encontra-se no templo, certamente, a fazer as suas atividades de rotina. Mas a narração que a Bíblia nos dá nesse texto é que depois da morte do rei, ele viu o Senhor. O meu tema é 4 imperativos para deixar um legado para a sua geração. O primeiro imperativo, você vê ali logo no versículo 1, é que sem ver ao Senhor, você não tem condições de ter legado algum. O primeiro imperativo é o imperativo da visão divina. Isaías, ele viu ao Senhor. Para nós servirmos a Deus com eficácia, para nós estarmos a serviço desse Deus, nós precisamos de conhecê-lo. Lembram-se que João vai ser um pouco mais duro com nossa geração. E a igreja no geral. Ele diz que aquele que diz que ama a Deus e odeia ao seu próximo, o que essa pessoa é? É mentirosa. Não conhece Deus. Nunca viu Deus. Todo legado começa com uma vida transformada. Começa com uma vida regenerada. Nós temos pessoas nas Escrituras que foram dados o privilégio de ter este encontro com o Senhor. Lembram-se de Moisés, lembram-se do apóstolo Paulo. Todos esses são pessoas que tiveram um encontro com o Senhor. É importante que você, da mesma forma que tem a data do teu nascimento biológico, você também se lembre de quando é que você se encontrou com o Senhor. Este é o primeiro imperativo que todos nós precisamos ter. Uzias morreu e o rei Davi e o rei Isaías viu ao Senhor. Há irmãos que gostam de dramatizar a ideia da morte de Uzias.
que se calhar iam dizer, há um Uzias na sua vida que tem que morrer. Isso não está no texto, é circunstancial. Uzias morreu. Isaías viu Deus. A ênfase desse texto é que há uma transformação, há uma necessidade que este homem de Deus, que já servia a Deus, chegou a um ponto em que ele entendeu que parece que esse Deus ele só conhecia teoricamente. Quando este passo ainda não é alcançado em sua vida, não importa que atividade você esteja fazendo, você ainda é um anônimo para Deus. Quer deixar um legado? O primeiro passo, encontre-se com Jesus. O segundo imperativo, nós encontramos a partir do versículo 5 ao versículo 7. A Bíblia diz que então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros. O segundo imperativo, para deixarmos um legado na nossa geração, é o imperativo de total e completa consagração a Deus. Você pode esconder teus pecados a homens, mas Deus conhece você. Você pode estar a lutar com o pecado de pornografia, masturbação e outras formas de imundície que são a cólera da nossa juventude. Se você não se portar como este homem de Deus, irmãos, Isaías a essa altura era servo do Senhor. Mas veja como é que ele entende e ele vê a ele mesmo. Ele diz, eu estou perdido, sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo impuro. Os meus olhos viram o rei. Quando você não diz Deus o que você é, não pense que está a enganar Deus. Aliás, deixa eu só trazer uma coisa interessante. Provérbios capítulo 28, no versículo 13, a Bíblia diz que aquele que encobre o seu pecado não prosperará. Este homem não escondeu diante de Deus a podridão do que ele era. Ele não quis camuflar diante de Deus aquilo que ele não era. Ele se abriu completamente. Quando você não é honesto com Deus, não pense que Deus não te vê. Deus tem competência de ver no oculto. Tudo que nós homens ou pessoas não conseguimos contemplar, os olhos do Senhor estão lá. Lembram quando Jonas fugiu de Deus? E ele mesmo na sua oração disse, onde é que me esconderei? Se for no fundo das águas, tu estás lá. Lá na cima dos céus, também estás lá. Nas profundezas, não se foge de Deus. Por essa razão, quando você quer servir a Deus, não começa com a ação, não é com a atividade, é com a predisposição do seu coração. Na Bíblia, quando falamos de consagração, nós estamos a nos referir de você circuncidar-se do pecado para desejar viver uma vida de santidade. Estamos em tempos em que a questão de pureza e santidade já não é levada tão a sério pela geração que temos. Deus ainda honra a santidade. É um requisito para ver o Senhor. Este homem, se você ler o capítulo 4, 5, 1 e 2, ele estava a chamar e apontar os pecados dos outros. Mas quando ele chegou na presença de Deus, ele começou a não contemplar mais o pecado dos outros, mas começou a ver a ele mesmo do ponto de vista de Deus. Não tem como você deixar um legado sem você se separar para Deus. Ai de mim, estou no meio de um povo impuro. E veja que estar no meio de um povo impuro nunca é justificação para você também ser um impuro. Não é essa justificação que hoje em dia nós usamos para justificar quando caímos em algum pecado. Todo mundo faz. Mas a questão que eu sempre faço é, teu nome é todo mundo? Por que não foi você que foi o diferente?
Esta é a saída mais fácil. Não tem como nós sermos úteis nas mãos de Deus, a não ser que intencionalmente nós nos consagremos para Ele. Isaías já era um profeta de Deus, mas mesmo assim ele precisava de um toque da parte de Deus. Consagração vai significar você se determinar a se separar de tudo que poluiria em si o caráter e a graça de Deus para a sua vida. Número 3. O terceiro imperativo para deixarmos um legado da nossa geração. Eu estou a correr com o nosso tempo. Nós podemos vê-lo no versículo 8. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Estamos numa noite missionária e o quarto imperativo é uma comissão específica que todos nós precisamos responder. Lembram que a pergunta que eu estou a fazer repetidamente é: se você nesta noite morrer, o que é que vamos nos lembrar de ti? Como é que você vai fazer falta? Há uma necessidade e é urgente de nós, como a igreja do Senhor, nos posicionarmos para povoar o céu com almas. É egoísmo você ir ao céu sozinho, sabendo que teu vizinho ainda não conhece Jesus. Aliás, alguns de nós temos membros na nossa própria família que ainda não conhecem Jesus. Que legado é que você vai deixar depois de você partir? Isaías, depois de ser exposto à sua condição, e ele concordar com Deus e ter se ajustado com Ele, houve uma questão imperiosa. E eu me comprometi com Deus, ainda na minha juventude, que eu não vou deixar Deus fazer essa pergunta de novo, enquanto eu estou presente. É justo Deus ainda procurar quem enviar, enquanto você está aí? É uma pergunta justa da parte de Deus? Parte do legado que nós podemos deixar para a nossa geração é sermos agentes dele, para transformarmos homens e mulheres do nosso tempo. Eu entendo, a partir das Escrituras, que quando Deus salva uma pessoa, Ele anexa a ele a função que esse indivíduo deve exercer. Todos nós temos uma agenda para cumprir na nossa geração. Lembram-se da conversão de Saulo? Em Atos capítulo 9, no versículo 15? Quando Ananias ainda estava a duvidar se devia ir ou não, por causa das ameaças que aquele homem respirava contra a igreja. Deus intervém no versículo 14 e diz: olha, não, tens de ir, porque aquele é meu instrumento que vai levar a minha palavra para os gentios. O que é que Deus confirma no seu coração? Que é a agenda que você deve executar na sua geração. O que é que você está a fazer para Deus? Como um serviço a Ele para a sua geração. Quem não vive para servir, não serve para viver. Alguém já disse isso. Como é que você está a ser útil para Deus na sua geração? Qual é o legado que você está a deixar para Ele? Será que Paulo cumpriu aquilo que se disse no âmbito de sua conversão? Sim. Quando você lê outra vez, 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 17, quando estava a haver disputa sobre quem batizou quem, Paulo, ele abre sua boca e diz: Deus não me chamou para batizar, mas para pregar. Ele entendeu a missão que Deus lhe deu no processo de sua conversão. Sem você ver Deus, sem você ter encontro com Deus, sem você se consagrar a Deus, sem você responder uma comissão específica a Deus, não tem condição de deixar legado nenhum para Ele. Não há condição nenhuma.
E esta comissão específica, ela é engajada como uma resposta à nossa submissão à orientação dele. Irmãos, estamos em tempo de conquistar territórios para Deus. Como é que você está a servir essa geração? Essa é a minha pergunta. Eu queria, com todo o respeito, senhor presidente, nós não devemos só criar temas bonitos para decoração. Em 2023, um legado. O que é que você está a deixar? Você que veio aqui. Como é que nós vamos nos lembrar de ti? Vamos nos lembrar de quê? Que você só sabia dançar? Que impacto a tua dança tem no reino do céu? Você conhece Jesus. A sua vida é atrativa para os pecadores. As pessoas desejam conhecer Deus por ver você. Às vezes, são os cristãos que contam as piadas mais baixas que os pagãos. Como é que nós estamos a representar a esse Deus que é santo, que é puro, que deseja que nós deixemos uma marca na nossa geração? Em Atos, no livro de João, antes de Jesus iniciar seu ministério, a Bíblia diz-nos em João, depois dele ter feito o milagre de transformar o vinho em água, água em vinho, que ele não se confiou àquelas pessoas, porque conhecia seu coração. No versículo 22. E a pergunta ali que eu sempre faço é: Senhor, essa geração, eu sou alguém que o Senhor confiaria para se depositar em mim? Você é confiável para Ele se depositar em você? Ou nós somos aqueles que querem sempre se parecer com a multidão? Mas Jesus não se confiava a eles. A ideia de se confiar é a ideia de se permitir representar por eles. Por quê? Porque conhecia tudo. Nós podemos não ver o que está acontecendo no seu coração, mas há quem está a ver. Há quem vê mais do que nós. Há quem consegue ver a predisposição do mesmo. Sem submissão a Deus, não temos como deixar legado para a nossa geração. Podemos orar. Onde você estiver, pode baixar sua cabeça. E nós, os batistas, normalmente não gostamos de fazer muito barulho ao orar. E isso está tudo bem. Eu estou tranquilo com isso. Mas eu não queria que você saísse deste congresso como você entrou. Seria desperdício de tempo e recursos virmos a Maputo só para virmos comer e depois voltar. Mas nós podemos sair daqui com um desejo ardente em nosso coração. Se você ainda não conhece Jesus, nesta noite eu queria te fazer um convite para aceitá-lo como seu Senhor e Salvador pessoal e iniciar uma caminhada com Ele. Para não ser um daqueles que há de vir no dia do juízo e dizer: Senhor, eu até era membro do coral, até era membro da direção. E ele dizer: eu nunca te conheci. Nós podemos começar nesta noite a dizer: Senhor, eu não acho que eu sou melhor que os outros. Toda forma de podridão em meu coração me lava, me purifica, me ajuda a viver em santidade, para que esta geração entenda que o Senhor me trouxe num tempo como este, para deixar marcas indeléveis do que o Senhor ainda pode fazer. Podemos orar. Clamar que Ele nos ajude nesta noite. Pedir que a graça dEle, nesta noite, nos faça participantes da obra que Ele começou para a nossa geração, no nosso tempo. Você até pode ser mais ousado e dizer: Senhor, quando começares uma obra na minha geração, não faça sem mim, em nome de Jesus.
Se você não conhece Ele, você faz isso através de uma confissão. A Bíblia diz que se você crer em seu coração e declarar com a sua boca, você será salvo. Não queremos ser, Senhor, uma congregação de homens e mulheres que não te representam. Não queremos ser, ó Deus, um agrupamento de pessoas que não reverenciam sua santidade. Nesta noite, nós nos colocamos à tua disposição e rogamos visitação do Espírito Santo, em nome de Jesus. A todos, ó Deus, que estão se voltando para ti, a todos que estão desejando, ó Deus, serem salvos por ti, não os ignore, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Rogamos que do alto, Senhor, derrame graça sobre nós, no poderoso nome de Jesus.